E aí, Charles, tudo bom? Fala, Valdemir. Tudo bem? A minha internet está um pouco lenta, estou tentando conectar aqui, mas eu acho que vai dar certo agora. Tem que dar certo, Charles. A missão Pronto. é essa. Tá tudo ok, pessoal, com o meu áudio aí? Pessoal, fala, bota aí o ok, ou então o joinha, se tá Bora. tudo dando para escutar e para ver, tanto eu quanto o Charles aí, para que vocês Pronto, agora possam nos ajudar nesse momento. estabilizou Tá aqui. certo? Pronto, Charles, tá ótimo a conexão, tá tranquilo Pronto. aqui. Charles, nosso objetivo aqui hoje é o seguinte, é tirar dúvidas sobre quem ali são nossos investidores no mercado de ações no Brasil, vinculado ali principalmente à questão do imposto de renda pessoa física, tá certo? Eu lhe chamei aqui que você é um cara que está com muito investidor aí fazendo aplicações aí. Aí você está declarando esse imposto de renda do pessoal, colocando o pessoal a pagar imposto, rapaz. Aí eu estou lhe chamando aqui hoje para trocar essa ideia, tá certo? E aí, Charles, a gente vai falar especificamente sobre isso, mas também tem outras situações que a gente também vai comentar aqui e está ajudando a esclarecer o pessoal também, tá certo? Tá ok. Seguinte, Charles, o principal ponto dessa caminhada é você saber o que é necessário se você é um cara que investe na bolsa, tem ali de documentação para fazer declaração de imposto de pessoa física. Pronto. Pessoal, só primeiramente, né, eu gostaria de agradecer ao Valdemir por essa parceria, de estar aqui compartilhando um pouco da nossa vivência, né, da nossa experiência com declaração de imposto de renda. Eu sempre digo que imposto de renda é um caminhar que você vem adquirindo conhecimento no decorrer da elaboração, dos fatos específicos que você vai se deparando. E a partir disso a gente está com esse intuito de compartilhar esse conhecimento com vocês, né? Então, diante disso, eu agradeço demais, Valdemir, por ter me convidado aí para a gente estar seguindo aí nessa live e caminhando juntos, tá ok? Vamos lá. Pessoal, sempre quando os nossos clientes vêm aí atrás buscar um contador referente a esses investimentos que eles realizam em bolsa, né? A principal dúvida, as dúvidas que eles começam a ter com a gente é em relação ao quê? Ao que é necessário nos enviar, certo? Para que a gente possa estar coletando essas informações e a partir disso tá preenchendo a declaração de imposto de renda da melhor forma possível. Pessoal, eu vou citar aqui alguns pontos. Na verdade, essa live vai ser um bate-papo, vai ser algo bem descontraído, tá? Então, caso vocês queiram realizar perguntas, podem ir perguntando, que no decorrer da live a gente vai tentando saná-las, tá ok? Vamos lá. E assim, pessoal, essa documentação base que a gente vai precisar para começar a juntar os pontos, a juntar os dados, para a gente começar a inserir esses dados num programa e formar uma base de dados, uma base de informações, para que a gente possa estar inserindo elas da melhor forma possível. Primeiramente, quando o cliente fala que investe em ações, a gente passa daquela documentação base normal, que é o quê? Que é informe de rendimento das fontes pagadoras, informes de rendimento bancário, despesas dedutíveis e relação de bens que comprou e vendeu, etc. A gente já passa a solicitar uma série de documentação específicas que a própria corretora daquela pessoa que está investindo disponibiliza para eles. Que são o quê? Basicamente, são o relatório anual, tá? Esse relatório anual ali mostra toda a posição acionária dele e todos os rendimentos que ele teve durante o ano, certo? Nessa posição, nesse relatório anual, a gente pode ver que lá está discriminado de acordo com os rendimentos que ele teve, se é rendimentos tributáveis, se é rendimentos exclusivamente na fonte, se são rendimentos isentos. Mostra também a posição de alguns investimentos de renda fixa, caso ele tenha na corretora. E nesse relatório anual mostra esse resumão, que é a partir dali que a gente vai começar a verificar o que ele investiu de fato e o que de fato a gente vai precisar declarar no imposto de renda dele, tá certo? E em relação às ações, né, a documentação específica é basicamente o quê? O controle de lucros e prejuízos
né, que o seu investidor realizou no decorrer do ano. Esses lucros ou prejuízos, a gente vai precisar para poder preencher aquela ficha de renda variável no próprio programa. A gente vai precisar também dos valores e os DARFs pagos, daqueles lucros que tiveram no decorrer do ano, no decorrer dos meses, no caso, que não foram isentos. A gente vai precisar também dessa relação de DARFs. E falando desse controle de lucros e prejuízos, em relação a esses lucros e prejuízos, a gente pode dar uma sugestão para aqueles investidores que estão começando agora, que não tem tanta ciência do que vai precisar controlar, o que vai precisar colocar na declaração de imposto de renda, é que comece a fazer esses controles a partir de planilhas, plataformas. Hoje tem sites, sites pagos que fazem o próprio controle. Vocês, no caso, o próprio investidor, pega a nota de corretagem ali. A nota corretagem é aquele documento que mostra toda a operação que ele teve ali de ações, de compra, de vendas, informa a taxa de corretagem, a taxa de liquidação, emolumentos, o imposto de renda retida, ou seja, nessa nota de corretagem há toda a negociação que ocorreu naquele dia. Nessa nota de corretagem, ele colocaria nesse site, né, nesse sistema, dependendo da forma que ele está fazendo esse controle, a partir dali fazia a apuração de lucro ou prejuízo ou de lucro isento, né? Então, essas são as opções que a gente pode estar orientando essas pessoas que estão iniciando agora no mercado de ações, até para facilitar no momento da declaração de ajuste anual. Porque o que aconteceu, Valdemir, em alguns casos? Vieram investidores falar comigo que não sabia que, de fato, iria precisar para colocar no imposto de renda e não tinha basicamente feito nenhum controle. E qual foi o grande percalço nisso? Que ele teve lucro no decorrer do ano, no decorrer dos meses, e não recolheu nenhum DARF. O que isso ocasionou? Pagamento de juros e multa pelo não recolhimento na competência correta. Então, sempre quando o investidor vier falar com você contador, que precisa declarar essas informações de ações na Bolsa, e você verificar que ele não tem nenhum controle, nenhum tipo de registro específico, oriente-o, certo? Dos riscos das questões que ele iria pagar maior, alguma coisa do tipo, para que ele tenha ciência que no próximo ano ele vai precisar fazer esse determinado controle e, a partir disso, começar a entender melhor essa parte de como ele vai investir, como ele vai mandar para você, para declarar, etc., entre outras informações. Tá certo? Charles, muito bacana essas colocações iniciais referente à documentação, referente a detalhes de operação em bolsa. E a gente tem uma série de situações, né? Assim, eu aconselho muito com a questão de bolsa. Para algumas pessoas é fácil, para outras é mais difícil. E assim, é muito da aprendizagem de cada um. Tem até um colega que é muito fácil. Acho que a gente tem ganho de experiência, a gente com o tempo acha tudo muito simples, né? Assim, e assim a gente caminha. Mas um ponto bem interessante, né? A maioria das pessoas tem a percepção de que, quando faz os investimentos, Charles, em aplicações financeiras, na grande maioria, há as retenções dos impostos, né? Mas aí, em todo tipo de ação, todo tipo de movimentação em bolsa de valores, há esse cálculo automático, a gente tem que fazer esse cálculo e conferir essas informações. Bom, no momento que você está realizando negociações na Bolsa de Valores, o que é preciso fazer? O próprio investidor, ele tem que fazer aquele controle mensal de tudo aquilo que ele comprou, de tudo aquilo que ele vendeu, certo? Em operações comuns, como é que funciona, tá? Fazendo um explanado geral. Quando você faz negociações em bolsa, né? Que tem os rendimentos, que no caso você tem vendas abaixo de 20 mil reais, aqueles lucros advindo dessas vendas, 20 mil reais mensal, pessoal, o lucro advindo daquelas vendas, ele é isento, tá? Então, e se for acima de 20 mil reais em operações comuns, esse lucro ele é tributável. Essa questão de cálculo de imposto, cálculo de lucro, cálculo de prejuízo, quem deve fazer é o próprio investidor. A corretora, ela não faz esse cálculo para você, ela não traz esse cálculo nos seus demonstrativos. Então, quem deve fazer
todo o controle de lucro, prejuízo, a geração do DARF com o código 6015, né, referente ao mês que teve lucro não isento, bem como retirar aquele imposto retido daquelas notas de corretagem que teve no mês, é o próprio investidor. A corretora ela não tem essa responsabilidade, que geralmente, Valdemir, algumas pessoas que investem pensam que a própria corretora faz esse controle para ele, por isso que eles não se preocupam no decorrer do ano. Muita gente fala isso. Isso. Muita gente pensa nisso, né? E aí uma coisa também bem interessante, Charles, é o seguinte, por exemplo, é o valor de limite de isenção de 20 mil reais de 20 mil reais. É por mês ou por operação negociada? É por mês. Por exemplo, se você vendeu uma ação a 20 mil reais, acima desse valor, se você teve lucro naquela competência, você vai precisar recolher imposto de renda. Da mesma forma, se você vendeu uma ação de cada empresa e no total dessas ações deu acima de 20 mil reais, você também vai ter que recolher mensal o lucro que foi tributável naquele mês. Ou seja, não é por operação, e sim por mês. O totalizador. Isso, o totalizador mensal. Entendi, muito bacana, Charles. Mas assim, a gente tem tem vários tipos de operação em bolsa, né? A gente tem a operação de day trade, a gente tem a operação de mercado, a gente tem a operação dentro do mercado de valores, da maneira geral, de balcão, que vai chamar também. A gente tem aplicação em ação, em fundo, em multimercados. Quais são as principais diferenças dessas situações para cálculos tributários para declaração de imposto de renda? Eu te coloco assim, porque é muito comum, assim, minha preocupação é muito grande quando faz qualquer tipo de declaração tributária, as pessoas acham que tudo é uma coisa só, junta ali, joga e faz de qualquer jeito, né? Ter o cuidado para saber se é realmente de fato ou se não é, né? Aí eu te peço, por exemplo, day trade, quais as principais observações sobre day trade? Pronto. Pessoal, para aqueles que estão aqui na live e não têm muito conhecimento ou têm pouco conhecimento em relação ao mercado de ações, a principal diferença entre o day trade e a operação comum, né, em relação à bolsa, é o quê? No day trade, as ações são negociadas no próprio dia. Como assim, Charles, no próprio dia? Ou seja, a compra e a venda daquela ação ocorrem no mesmo dia. Diferentemente das operações normais, que são aquelas ações que você compra uma determinada data e você pode vender daqui a um mês, 15 dias, 2 meses, ou seja, não tem um período certo para você vender. Em relação à forma de tributação, Valdemir, ocorre basicamente de duas formas. As ações em bolsas, que a gente chama de operações normais, a incidência de imposto de renda na alíquota de 20%, tá? 20% daquele lucro obtido na competência é referente a imposto de renda. Diferente do day trade, a tributação do day trade é 15% do lucro tributável que foi obtido naquele mês. Lembrando, pessoal, o day trade tem uma situação bem específica, que até eu lembrei agora, que fez com que um dos nossos clientes vieram nos procurar devido a ele estar com restrição no CPF. O que é que aconteceu? O day trade a gente chama num nome comumente de dedo duro. Por quê? Daqueles 15% que é tributável do lucro na operação de day trade, 1%, no caso deduzindo os 15%, 1% já é informado para a Receita, já é retido, tá? Ou seja, se o cliente se um investidor teve um lucro de R$100, certo? A Receita ela vai pegar 1%, ou seja, ela vai pegar R$1 e na verdade a corretora vai pegar R$1 e informar para a Receita que houve retenção daquela ação investida na bolsa. Aí o que é que a Receita entende? Aquela pessoa já está investindo em ação, então ela vai ter que me entregar a declaração de ajuste anual. E o que foi que aconteceu nesse caso específico? O investidor ele não entregou. Então ele veio procurar a gente fez todo esse detalhamento, né, desses investimentos referente ao ano que ele investiu e recolheu os 14%, tá? Que somando com o 1% que já foi retido, a gente recolheu os 14% que estavam ainda a ser recolhidos para a Receita Federal, pagando multa e juros e a multa por não ter entregue a declaração.
Então, o day trade ele tem essa especificidade, Valdemir, de quê? De ser o dedo duro, de informar para a Receita que você está investindo e, a partir disso, será necessário elaborar a declaração de imposto de renda, pessoa física. Eu achei legal quando tu falou dedo duro, o carro da retenção, né? Que o cara já Isso, sabe correto. automaticamente o cara retém tudo isso. Mas já sei também uma coisa bem interessante, também referente ao mercado de ação normal e o day trade, que é dentro do mercado de ação, que a gente acha mais particular, né? Que as operações de compra e venda, quando ela ocorre lucro ou prejuízo no day trade, aí tu me corrige se estiver errado, tá bom? Então você apura no próprio dia, né, naquelas operações, você só se compensa com aquelas operações do dia. Já a do mercado normal, ela vai isso para o mês, até mesmo para o ano, correto? É isso mesmo? O que é que tem aí de especificidade em relação às operações comuns, né, que são as ações normais, e o day trade? Por exemplo, o lucro e o prejuízo obtido naquele mês em operações comuns, por exemplo, deu lucro, você recolheu o DARF com código 6015 normalmente. Deu prejuízo, você só pode compensar aqueles prejuízos, né, de operações normais com operações normais nos próximos meses subsequentes, tá? Da mesma forma, o day trade, você teve ali no decorrer do mês, você fez diversas operações day trade ali do dia 1º até o dia 31. Então você iria somar, né, todos esses lucros de cada nota de corretagem, lucro, prejuízo, e no final você iria pegar o resultado mensal, tá? E desse resultado mensal, o que é que você iria entender? Ah, eu tive lucro. Tá, então eu calculo os 14%, né, que no caso 1% já foi retido para a Receita, você calcula os 14%, elabora o DARF e paga. Teve prejuízo? Você pode compensar esses prejuízos com as operações específicas de day trade. Operações comuns, não. Operações comuns, prejuízo de operações comuns, prejuízo da operação de day trade. Não confundir essas compensações, né, de mês subsequente. Entendi. Então pode ser dentro do mês, não apenas dentro do dia, né? Isso, correto, dentro do mês. A gente tem alguma planilha, Charles, que depois a gente pode compartilhar, mandar lá para o conselho, para o pessoal poder usar. Eu acho muito bom dar uma ferramenta dessa que ajuda muito nas horas, Pronto. sabe? Pode ser? Com certeza, pessoal. A gente, na verdade, eu até indico essa planilha para aqueles investidores iniciantes que não têm tanto conhecimento de começar a mexer lá, etc. Você pega essa planilha, coloca as notas de corretagem dentro dessa planilha, você alimenta, né? E a partir disso, ele começa a fazer a formação de quê? Formação de custo médio, formação de preço de venda, tá? Ele faz também a formação de ações de custódia. O que são ações de custódia? São aquelas ações que você detinha, né, o direito na data de 31/2/2020, ou seja, um retrato da posição acionária, que vai ser preciso também declarar na ficha de bens e direitos na declaração de imposto de renda, no código 31, tá? Então, essa planilha, creio eu, que com certeza vai auxiliar muito esses investidores que estão iniciando aí no mercado, e a gente pode disponibilizar aí com a maior força de vontade, com a maior defesa de vocês. Massa, Charles. Charles, bom interagir com o pessoal aqui agora, estou voltando aqui para o começo aqui, para ver se tem alguma pergunta, algumas coisas do gênero, a gente já aí também vai elucidando para não deixar para a última hora, que aí sobrecarrega muito, tá certo? Já falei aqui do meu amigo Nagel, mandar um abraço para ele, meu conselheiro lá, junto comigo lá no conselho, muito feliz de ver o Nagel por aqui. Aqui um amigo também, um contador, ele botou assim, Charles, quem trabalha no exterior, mas não é residente lá, né? Passa mais de 4 meses e volta, sendo trabalho formal. Como fazer essa declaração? Olha, se eu entendi que os rendimentos vêm do exterior, tá certo? Esses rendimentos, ele entra como lá no rendimentos pessoa física / exterior, tá certo? Você vai informar através de lá. Se tiver algum tratado de país, com alguma remuneração específica, se não for um trabalho normal, de contador, advogado, engenheiro, pedreiro, por aí vai. É um rendimento de um trabalho assalariado normal, né? Você vai colocar lá essas informações e o interessante é que você faça isso mensal para que você não acumule isso todo no final do ano para pagar o imposto de renda, tá certo? De fato, tem que pagar, tá bom? Assim, eu estou dizendo isso que eu estudei um caso e vi algumas perguntas pelo Zapleão,
tá certo? Isso, corretíssimo. Lembrando que faz o recolhimento mensal, né, pelo Carnê-Leão, para que ele não venha pagar esse volume todo só na declaração de ajuste anual, esses rendimentos Normal. anteriores. Nosso outro colega aqui colocou para o nosso conselheiro Lorival Cavalcante. Lorival é um grande amigo, está no Conselho Federal hoje lá, tem ajudado muito o CRC Ceará no Conselho Federal lá, levando e trazendo demandas e até mesmo ajudando na comunicação entre as instituições. Muito bom tê-lo aqui. Tem um amigo que é o Contador 2019, esse cara é gente boa, toda vez ele participa das lives aqui, nos traz conteúdo bacana. Ele falou assim, ó, meus colegas, meus caros, a declaração de imposto de renda de 2016 para escrever na opinião de vocês, depende. Se for a referência de 2015, que você declarou em 2016, para mim, Valdemir, eu entendo que está prescrita. Se for de 2016, que você declara em 2017, está valendo ainda, tá certo? Você conta, ó, 2016 é o ano de referência, então você tira ele. Você vai 17, 18, 19, 20, 21. Tá certo? Então, assim, eu entendo que ela já foi para prescrição já, de fato. Outro detalhezinho, cuidado se tiver algum procedimento de ofício, algum procedimento administrativo que tenha sido detectado por essa declaração específica dentro do período que alongou aquele exercício ali, por exemplo, 2017, teve uma comunicação, 2018 e tal, de alguma coisa da malha fina, coisa do gênero, então ela não prescreveu, tá certo? Então, cuidado. O sinal de prescrição é quando você não há nenhuma comunicação mais desde aquela data específica, dali para frente você conta 5 anos do órgão. Se ele movimentar a informação, aí de fato você está ali, está em débito ainda. O menino com os formas de ação são muito fácil, bacana, massa. E sobre criptomoeda, Charles? Criptomoeda tem até uma novidade, né? O código 81, isso. 82 e 89, né? Que é o informe. Aí a Bitcoin fica no 81, aí 82 é outro tipo de criptomoeda, e o 89 é o resto, né? Acho engraçado ter esses códigos assim na declaração. São os então, outros. O que você pode comentar sobre isso? Os outros é muita coisa, viu? Sempre para mim eu tenho medo dos outros, Charles. Os outros, ela é bem geral, né? Uma coisa que você não consegue especificar. Isso. Sim, aí tem alguma observação sobre criptomoedas? Bom, pessoal, em relação às criptomoedas, o que a gente pode trazer aqui para vocês é o quê? É que, de fato, quem comprou criptomoeda em 2020 é necessário fazer a declaração de imposto de renda, tá? E basicamente você só irá informar ali na ficha de bens e direitos a sua posição acionária daquelas compras no retrato de 31/12/2020, tá? Então, assim, no geral mesmo é mais essa questão de registro dessas criptomoedas, né, dessa posição de compras na data 31/12/2020 e caso tenha em 2019 também trazer para aquele saldo, né, para a Receita entender que daquele lastro financeiro que você teve, você aplicou em criptomoedas. E assim, pessoal, ó, se você fez a venda de criptomoeda, é um ganho de capital, entendeu? Não é uma coisa fora da curva, não, certo? Assim, é uma coisa que às vezes assusta a gente, mas é bem menor do que a gente realmente pensa. E outras coisas que a gente não se assusta e é bem maior do que a gente pensa, então tem que ter esse cuidado. O Antônio aqui, ele perguntou qual seria uma boa referência para iniciar em bolsa de valores que a gente poderia indicar. Antônio, só tem uma indicação para vocês. Estude mais um pouco. Porque depende muito do teu perfil. Por exemplo, o Charles, pela onde eu conheci ele, eu considero ele bem conservador. Já eu é totalmente operação de risco. Entendeu? Eu não faço trade. Mas você tem que se conhecer a capacidade de como você gosta de se comportar perante o mercado e a partir dali você avalia quais posições tomar. Não dá para ninguém nunca pode chegar para ti e dizer assim, olha, faça isso, entendeu? Ele vai te dar referência, vai te dar justificativa, mas toma cuidado, porque é algo muito particular seu e saber investir. E aí, como diria Warren Buffett, a primeira regra é não perder dinheiro e a segunda regra é obedecer a primeira regra no mercado. Então, assim, cuidado com o detalhe. Uma pergunta aqui da Thaís, Valdemir, Thaís Castro. Ela pergunta assim, o cálculo da apuração do lucro ou prejuízo
deve ser pela diferença da venda e do custo de cada ação na data da compra ou pelo custo médio. Thaís, nesse caso aí é pelo custo médio, tá? É tanto que quando você for verificar o seu relatório de custódia na data 31/2/2020, você verifica lá que tem o nome da ação que você comprou, a quantidade e o preço médio lá, o preço médio de compra. Então, nas demais operações de vendas que você for realizar, você vai calcular o lucro pelo custo médio, tá bom? Lembrando que tem plataformas, tem sites que fazem essa apuração automática para você, sem precisar você fazer manual nas planilhas. Mas para quem está começando, o que é que eu indico? Faça o cálculo manual, que é para que vocês possam entender como funciona a logística, como funciona a operação. E a partir disso, quando você entender como é feito esse cálculo, você pode fazer essa apuração nas plataformas e sites online, tá bom? Olha, é o Ronaldo que está perguntando como é da planilha. Eu vou mandar lá para o conselho, acho que vai disponibilizar através de um link do site, tá bom? Aí eu peço também para eles fazerem um post comunicando onde é que está especificamente essa planilha. Eu vou ver lá para o departamento de TI lá, vou pegar a planilha com o Chaves e a gente faz essa situação. O meu amigo contador 2019, dos rendimentos, se for 2015, não teve nenhuma alteração, tá certo? Eu, em particular, considero estar prescrito essa situação. E é uma grande situação específica, porque na Receita Federal, há pessoas que acreditam que a prescrição se dá a partir da contagem de um ano. Parece que você mandou ela no começo de março. E no começo de março já, do 2015, ela faz um ano. Tem pessoas que entendem que um ano é na data que virou o ano, entendeu? De 5 anos. E outras só quando se encerra o ano. Eu entendo que meu amigo virou o ano, tchau e bem. Não tem esse negócio de contar mês a mês, não. Tá certo? E aí é você que está com o processo administrativo, se for o caso, e pedir a exclusão dessa informação. Deixa eu ler só mais uma pergunta aqui, Chazinho, e a gente volta aqui para questão específica do nosso de aplicações financeiras. Deixa eu ver aqui a Mônica, essa resolução. Boa noite. No caso de psiquiatra, que é funcionário, mas que começou um pequeno consultório, deve obrigatoriamente fazer o livro caixa para a declaração de imposto sobre isso? Olha, deve sim, tá certo? Até mesmo você está acompanhando ali os seus registros, tanto que pode ser de despesas, quanto pode ser de receita, para que você no final do ano não se apavore com que você possa vir a pagar, tá certo? Toda obrigação regulamentar, ela é por necessidade que você possa informar esses registros aí e você poder estar recolhendo esses tributos quando for de fato. Se você pagar a mais do que você deve, lembre-se que na declaração de ajuste anual de 2021 a fevereiro de 2020, se fosse a situação, você haveria de obter a restituição desse imposto, tá bom? Então, fica tranquilo referente a esse ponto específico. Tem muita gente que tem medo de pagar imposto a mais e não ter a restituição. A declaração de imposto de renda é muito fácil fazer isso, não tem grandes problemas, não. Charles, pronto. Aqui, voltando para o mercado de ação, eu acho que uma grande particularidade também da gente pensar é assim, quais são os campos que eu informo essas informações de operação de bolsa? Onde eu informo isso? Pronto, vamos lá. Começando pelas operações normais, tá, pessoal? Quem teve vendas... Operação normal. O que é operação normal? Diga, pessoal, operações normais são aquelas operações que você compra numa data e pode vender em determinada data específica, diferente do day trade. Quem fala operação normal são ações que você compra e vende numa data futura. No caso que a gente fala operações normais e day trade, a diferença é o quê? São aquelas operações que encerram no mesmo dia. Compra e venda no mesmo dia, tá? Então, essa distinção aí em relação a esses fatores. Trazendo aqui da operação normal de compra de ação, se você teve venda, tá? Num limite ali de R$20 mil por mês, aquele lucro que você obteve naquela venda, a gente chama de lucro isento, tá? Então, esse lucro isento, a gente informa lá na ficha de rendimentos isentos e não tributáveis, tá? No código
no nome lucros e dividendos recebidos. Não, na verdade é ganhos. Deixa eu só pegar aqui o código aqui específico para passar para vocês, de cabeça. Cadê? Ganhos, é o código 20, pessoal. É ganhos líquidos em operações de mercado à vista de ações negociadas em bolsa de valores nas alienações realizadas até R$ 20.000. Ou seja, no próprio código ele informa que aqueles ganhos foram obtidos em vendas no limite de R$ 20.000 por mês, tá bom? Sendo que nas operações normais, vamos dizer que você vendeu 30 mil e teve ali R$ 1.000 de lucro, ou teve R$ 1.000 de prejuízo. Aonde você vai declarar esses valores? Esses valores vocês vão declarar na ficha de rendimento variável, tá? Lá no campo operações comuns. No campo esquerdo, ele faz a distinção em operações comuns e operações day trade. Ali ele faz um controle mensal, ou seja, no mês que você teve prejuízo, você vai colocar o seu prejuízo que você teve naquele mês, tá? E no mês que você teve lucro, você vai colocar o lucro que você teve no mês. Bem como, se teve imposto retido daquele lucro, você coloca também para poder abater, que o próprio programa do imposto de renda ele já mostra o valor que você deve recolher naquele DARF, tá? Então, essa ficha de rendimento variável, de renda variável, ela é bem intuitiva. Você coloca o lucro, ele faz o cálculo ali de operações normais, por exemplo, é 20%, e desses 20%, ele retira o imposto retido que teve na nossa corretagem do mês, e a partir disso ele demonstra o valor que você deve recolher naquela competência, tá? Ou seja, recapitulando, vendas até 20 mil são lucros isentos lá na ficha de rendimentos isentos no código 20, ganhos líquidos, tá? E lucros que você obteve em vendas acima de R$ 20.000 na ficha de renda variável, nas operações comuns. Da mesma forma, ocorre com day trade, só que tem uma observação. O day trade não tem essa questão de limite de venda. Se você vendeu R$ 100 com day trade e teve lucro naquela competência, a Receita automaticamente ela vai reter 1% daquele lucro, né, para passar para a Receita, a corretora, ela vai reter 1% daquele lucro e o restante você vai recolher através do DARF, tá? Ou seja, day trade não tem esse limite de isenção em relação às vendas para cálculo do lucro, tá certo? Ou seja, fez a E nesse operação caso, do trade e está valendo, né? isso, está valendo. No Fez a caso day operação trade, do você trade e está valendo. E assim, você só não paga quando você tem prejuízo. Qualquer momento que teve lucro, você paga, né? isso. E os prejuízos que você teve no mês ou nos meses subsequentes, vocês podem acumular nos decorrer dos meses para compensar nos meses posteriores. Bem como o imposto de renda retido. Um exemplo, você teve imposto de renda retido em notas específicas de corretagem naquele mês, sendo que no resultado acumulado geral você teve prejuízo, aquele imposto de renda retido você pode também se utilizar ele no decorrer do ano, tá? Quando você tiver ganhos líquidos naquela operação. Tá ok? Entendi, Charles. Muito Pronto. bacana. Charles, e sobre dividendos e juros sobre o capital próprio? São duas coisas também que o mercado de ação tem muito. Às vezes você recebe lá os dividendos, doido para cair na sua conta, quando cai é tão bom, quando não cai é tão ruim. Como é que informa aí os dividendos? E também a questão dos juros sobre o capital próprio? Pronto, vamos lá. Em relação aos dividendos e juros sobre capitais próprios, é o quê? São aquelas remunerações que o investidor tem ao investir suas ações, tá? São dois campos específicos que você vai informar lá, que é o quê? Os dividendos recebidos, eles são isentos de imposto de renda, tá? Então você vai informar lá na ficha de rendimentos isentos, em lucros e dividendos recebidos, no código de lucros e dividendos recebidos. Já os juros sobre capital próprio, ele não é isento de imposto de renda. Entretanto, o imposto de renda já vem retido na fonte, tá? Então, você vai colocar na ficha de rendimentos sujeito à tributação exclusiva, certo? No código de juros sobre capital próprio. Lembrando que isso é até uma dúvida que é recorrente, quando você solicita esse extrato anual
para a corretora desses proventos, que a gente chama de relatório de proventos, a corretora ela mostra a ação que está te pagando aquele dividendo, o código e o CNPJ da empresa. Muitas pessoas colocam, geralmente, eu já vi declarações dessa forma, colocam o CNPJ da corretora, mas não, pessoal. Quando vocês forem registrar os rendimentos isentos de dividendos, bem como os rendimentos sujeitos a tributação exclusiva de juros sobre capital próprio, o CNPJ que vocês devem colocar lá é o CNPJ da empresa que está te remunerando e não o CNPJ da corretora. E lá no campo lá de inscrição, você só coloca dividendos recebidos da corretora tal, juros sobre capital próprio recebido da corretora tal. Se no caso for especificar, tá bom? Então esses dois diferenciações, né? Do jeito que tem o dedo do day trade, eu acho muito interessante como não tem no mercado de venda de ação normal, sabe? Porque elas informam isso também, as operações que elas realizam, deixando dinheiro ali. Então, isso é muito interessante. E eu também fico muito surpreso como ainda não tem as corretoras não conseguem dar um demonstrativo mais efetivo dessas operações que elas mesmas realizam, né? Fica um negócio meio nebuloso ali, que você tem que catar um a um desse trabalho assim, né? De fato, eu acho muito estranho isso, as corretoras, sabe? Charles, tem uma pergunta aqui muito interessante, essas perguntas que surgem assim do nada, que é do nosso amigo aqui, Lopes, que é muito boa a pergunta de fato. Ele tem um terreno, certo? Ele pegou o terreno e construiu uma casa, certo? O que ele faria, o que ele faz nessa situação? Olha, Lopes, você lá na relação de bens e direitos, você lá dá o código lá de terreno. Você informou o valor de aquisição desse terreno. Se você tem todos os comprovantes do custo que você fez da sua casa, você vai ser só o seguinte: 2019 tem um saldo de terreno, 2020, se a casa estiver terminada em 2020, né? Você não tem mais o saldo de terreno. Você vai ter o saldo de 2020, o saldo da casa, mais os valores que você incorporou à casa. Valores que estão incorporados na casa: tijolo, mobília, tijolo, cimento, instalação elétrica, essas coisas do gênero. Então, ela deixa de existir um terreno e passa a existir uma casa. Lembrando que você tem que ter a matrícula desse imóvel de cartório e IPTU, que vocês devem ter, mas é uma observação que é muito válida colocar. Aí, Charles, a Thaís colocou assim, ó: se as vendas forem inferior a 20 mil reais, porém tive prejuízo, devo informar na aba de rendimentos variáveis, Charles? Com certeza, Thaís. Nesse caso aí, como você não teve lucro, né? Você teve prejuízo, você necessariamente tem que informar esse prejuízo lá na aba de renda variável, para que quando você tiver lucro, você possa compensar com o prejuízo que você teve na competência anterior, tá certo? Então, os prejuízos que você tiver na competência, você coloca na aba de renda variável, para que nas próximas competências, caso você tenha lucro, você consiga compensar. Lembrando, pessoal, muito importante, quando você tiver prejuízo, não esqueçam de colocar o sinal negativo lá na ficha de renda variável. Porque caso você coloque positivo, o próprio programa ele vai entender que é um lucro e desse lucro ele vai fazer o cálculo de imposto de renda normalmente. Então, lembrando, coloca o sinalzinho negativo que é referente ao prejuízo que você obteve no mês e o próprio programa ele já traz esse prejuízo das competências anteriores que você foi adicionando. Ou seja, lá no resumo, se você teve R$100 de lucro e teve R$10 de prejuízo, por exemplo, na competência de março teve R$10 de prejuízo, na competência de abril, ele forma a base de cálculo lá R$90, ou seja, ele já traz do mês anterior. Isso. Lembrando que se for prejuízo do ano anterior, você tem que adicionar lá na aba de renda variável o prejuízo decorrente do exercício anterior. Ele não traz automaticamente, só referente aos meses do ano. Muito boa essa colocação. Mas se lembre, essas observações especificamente são referentes ao mercado normal, não ao mercado de day trade, tá certo? Vou dar uma pausazinha aqui, tá? Rapidinho aqui, só para responder a Rosane. Como declarar as parcelas recebidas do governo quanto à redução do trabalho? Olha, Rosane, você tem que procurar o CNPJ do Ministério da Economia, ele começa com 0,5. E aí você informa esses rendimentos provenientes que vieram do governo federal com esse CNPJ na aba de rendimentos de pessoas jurídicas, tá certo? O Evandro, auxílio emergencial de dependentes. Você tem que pegar o Ministério da Cidadania e informar o valor que esse dependente recebeu do auxílio emergencial.
Lembrando-se que, se esse rendimento for superior a R$ 28.847,79, não estou lembrando esse valor exato, é esse, que você está informando essa declaração, o seu dependente terá que devolver o valor que recebeu ao auxílio emergencial. Vixe, Valdemir, então não quero declarar meu dependente. Então não declara, tá certo? Então só não declara, para que você não tenha que devolver esses valores do seu dependente. O Rodrigues aqui, está colocando, a Rodrigues é Vlailda Rodrigues. Esses juros de capital próprio, que informa em rendimentos líquidos, os juros sobre capital próprio, Carlos, é rendimentos líquidos. Isso, você já coloca lá o rendimento líquido de imposto de renda, tá? Porque o imposto de renda ele já foi retido na fonte, então você coloca só o rendimento líquido lá mesmo, no código, tá bom? Rapaz, esse Daniel é gente boa, ele colocou até o valor aqui, ó, 22.847,70 que é os rendimentos referentes Ao a auxílio. quem recebeu, daí para cima vai ter que devolver o auxílio emergencial, né? E é no único DARF, de uma única forma, tá certo? O próprio sistema já gera essa informação. O Lucas, eu sou sócio titular de uma empresa e não declaro rendimentos de colabora. Posso colocar na declaração em rendimentos tributáveis um valor que não dê retenção de imposto de renda, exemplo, 22K. Lucas, a gente tem muita brincadeira que fala assim, por Deus, você pode tudo, entendeu? Dever, se a legislação deve prever, é outra coisa. Você pode, Lucas, declarar a distribuição de lucro, talvez seja até melhor para você, entendeu? Porque quando você gera um rendimento, você tem que saber qual é a fonte desse rendimento. Se a fonte desse rendimento é a empresa, deveria ter o prolabore, entendeu? Então, assim, não tem como dizer para ti, faz isso, porque não tem provisão legal. Agora, se tu tem um rendimento, por exemplo, se tu compra e vende alguma coisa, tu comercializa algo, depois tu na pessoa física, entendeu? Tu pode colocar lá como rendimento desse tipo de operação, tá certo? E eu não vejo problemática frente a isso, não. A Edileide Castro aqui colocou assim, rendimentos não tributários. Conta para a dedução do auxílio emergencial? Não conta. A certa lei, ela colocou lá bem claro lá, que são os rendimentos tributários. Né? Aqui, no caso de lucro, na venda de ações não foi recolhido o IR, com o DARF no prazo. Devo recolher o DARF em atraso ou posso recolher junto à declaração? É o Tiel, né? Pronto, Tiel, nesse caso aí, você precisa recolher o DARF referente àquele mês, tá? Você vai fazer o preenchimento lá no Cicalc Web ou então no próprio programa, tá? Referente àquele lucro que você teve, aquele imposto que você teve incidente sobre aquele lucro, colocar a competência que de fato era para ter recolhido, colocar o valor principal que o próprio programa ele faz o cálculo da multa e dos juros, tá? Ou seja, você faz a declaração de imposto de renda, lá na aba renda variável você vai colocar o valor que foi pago, o que não foi pago, tá? Referente àquele mês, e a partir disso você deve recolher aquele DARF referente ao mês. A declaração de imposto de renda, ela não traz essa opção para você recolher o DARF da ação. Você tem que fazer o próprio cálculo através do Cicalc Web ou do próprio programa do desktop, tá bom? A declaração de imposto de renda traz o cálculo referente aos rendimentos obtidos na declaração anual. Depois em relação às ações, você mesmo tem que fazer esse cálculo. Tá bom? Aí é a mesma situação do recolhimento exclusivamente na fonte, o definitivo. Isso. Né? Então, pensa antes. O Evandro colocou uma observação que é sempre muito bom falar sobre isso. Ó. Depois de declarar o dependente, vê um DARF da devolução do auxílio. Pode identificar, Evandro? Eu gosto de usar muito o exemplo que eu faço na vida, porque esse evento específico, esse fato, ele é novo. Então, ele aconteceu agora. E a legislação, ela não te obriga a fazer isso. Ou seja, que eu não te obriga a não tirar o dependente. Ela não deixa isso. Você pode tirar o dependente, tá certo? Da sua declaração. A mesma coisa, por exemplo, eu, quando eu estudava, fazia faculdade, minha mãe botava lá no imposto de renda dela lá, como dependente, tudo. Só que um belo dia eu comecei um negócio chamado estágio. E aí a empresa que eu trabalhava me declarou como estagiário. E ela foi cair na malha fina. História de vida, né, mano? A história de vida. Como ela não queria colocar os rendimentos de estágio, que eram R$600 por mês, uma coisa assim, uns 700,
ela foi e retificou e me tirou, tá certo? E aí não teve nenhum problema. Mesma sistemática para agora. A legislação não lhe obriga a não desfazer essa situação também, que a declaração é sua e não do seu dependente. Corrige o DAF e faz a distribuição de lucro. Corrige a DIF e faz a gestão de lucro. Ah, sim, é uma boa saída. Ela falou isso, acho que é referente ao Lucas. Tá certo? Quando coloca os rendimentos tributáveis da pessoa que é MEI, onde eu vou tributar da pessoa que é MEI? Pessoal, a pessoa que é MEI, ela tem uma confusão aí que muita gente acha, muita gente diz que não. Seguinte, se você tem Prolabore como MEI, pode ter, Valdemir? Pode. Você informa lá que você tem um Prolabore, mas você tem que informar que tem um Prolabore. Porque só o fato de você recolher aquele DAS, que é o INSS, aí pode ser o ISS ou o ICMS, ou os dois juntos, depende do tipo de coisa que sua empresa faz, de operação, comercialização, prestação de serviço, não está dizendo que você tem um Prolabore, que nem o Lucas colocou aí muito bem. Ele não tinha lá a distribuição de lucro, ele pode colocar em outros rendimentos tributáveis, botar o valor. Olha, se fosse de uma operação por venda de outra coisa, que não fosse da empresa, eu até recomendaria, mas como foi da empresa, ou bota logo como distribuição de lucro, ou, né, faz Prolabore. E aí o MEI também ele pode fazer o Prolabore. O vínculo dele, pessoal, se lembra, ele só pode ter um funcionário. O Prolabore não é de funcionário, é do dono da empresa. Então você pode colocar, tá certo? É um detalhe aí. Se não tem o Prolabore registrado, não coloca, tá certo? Pode retificar retirando dependente? Pode, Daniel. Acho que ele afirmou, então. Charles, mas tem uma coisa que eu acho que para encerrar essa parte aqui, a gente tentar tirar essa dúvida restante, Pronto. que é muito interessante a parte também lá que ficou referente a ações. E essas ações, Charles, que eu tenho um saldo lá no final de 2020, o que é que eu faço com ela? Onde eu informo? Pronto, essas ações, pessoal, vocês vão colocar lá na ficha de bens e direitos, tá? No código de ação. E nesse caso, quando você for colocar lá a discriminação, como é que você vai fazer? Você vai colocar o CNPJ da empresa na qual você está comprando aquela ação, e na discriminação do histórico, você vai colocar o nome da ação, a quantidade de ações que você comprou, o preço médio, o nome da empresa, tá? Referente às ações que você está comprando. Você vai também ter que especificar o custo médio de compra, tá? No decorrer daquele ano que você teve com aquelas ações, bem como você tem que colocar o CNPJ da corretora e o nome da corretora. Lembrando que essas informações são, no geral, padrão para todos os tipos de ações que você vai colocar lá nessa ficha de bens e direitos, até bem como para padronizar essas informações que estão indo para a Receita. Lembrando que no campo total, no dia 31/12/2020, você vai bater um retrato daquelas ações que você tinha posse, tá? E vai colocar ali a somatória desse custo de cada ação. Para cada código, você vai colocar uma ação específica, tá? Você não pode fazer essa somatória e colocar somente em um código, que foi um caso que eu já vi, tá? Foi uma experiência real. Eu tô achando grave, Thiago, porque as coisas acontecem, né? E também eu fico pensando assim, rapaz, acaba de ter um bocado de ação, tem R$ 1.000 numa, R$ 500 no outro, 300 no outro. Nessa hora ele se arrepende de ter concentrado mais. Com certeza. E é basicamente né? nesse Olha, campo, pessoal. massa, Charles. Vamos tirar aqui algumas do pessoal Pronto. aqui e a gente encerra lá, tá quase nosso limite já. Show. A Receita Federal pode contestar despesas médicas odontológicas quando só tiver o recibo. O médico não emite nota fiscal, é da Rosane. Rosane, pode sim. É engraçado que a própria declaração fala só de recibo, ele não fala nota fiscal, né? E alguns trechos da lei também. Mas o documento válido, tributariamente, é a nota fiscal, tá certo? Apesar de eu nunca ter visto uma situação, vivenciado uma situação dessa, e simplesmente os recibos serviram e passou e ponto final, tá certo? A Adriana, que colocou aqui, ó, uma ação judicial tem que ser declarar o pagamento do advogado como declara? Olha, essa pergunta é muito boa, isso é muito corriqueira. Tem que declarar sim e tem que verificar qual é o tipo de ação, se ela é tributação exclusiva ou ela é um recebimento acumulado, tá certo? Das duas formas,
você subtrai, você coloca o valor da ação, menos o valor do advogado que você vai pagar. Coloca só o valor líquido após essa subtração. O sistema vai entender que você está batendo o valor dos honorários advocatícios daquela ação específica. Cuidado. Tem campo específico para ação judicial trabalhista e para ação normal, tá certo? De outras naturezas nesse sentido. Viu? Aí, Chás, tem mais um aqui embaixo da Edlene, ó. Recebi um laudo da aposentadoria por moléstia, né, doença, 2019. Identifiquei a declaração e abri um processo no ECAC. Pergunta, o processo ainda não foi deferido. Esse ano posso colocar direto na aba de isento? Pode sim. Tá certo? Você tem um processo lá e vai ser julgado deferido, talvez caia na malha fina e você vai ter que justificar de novo. Agora, se o seu processo cair, você vai ter que retificar e refazer a declaração, entendeu? Lembra-se que a Receita Federal tem que aceitar. Você pode até informar já que a declaração é você que está declarando aquelas informações. Então, você pode fazer sim. Ajuda aqui, Charles. Aqui, ó. Josial. Despesa com... Congelamento de sêmen. É dedutível? E aí, Charles? Rapaz, essa é uma questão bem específica que a gente teria que analisar se, de fato, essa despesa em si, ela traz esse benefício de dedução. Pelas nossas experiências, Valdemir, a gente não verificou nenhum caso parecido, ou você já verificou? Olha, o Charles fala isso aí, e a gente debate muito, que a despesa médica ela é irrestrita, sabe? Só que tem algumas despesas médicas que é considerado, por exemplo, eu sou calvo, eu quero fazer um implante. Se eu fizer um implante, isso não vai me abater, tá certo? Não que não seja importante para mim, então por aí vai. Mas vamos supor que está abalando meu psicológico, o problema psicológico devido a isso e tudo mais. Então tem um laudo psicológico comprovando que isso é importante para a minha saúde mental. Então já virou uma despesa dedutível, onde a Receita Federal muito provavelmente vai contestar e eu vou poder argumentar. Se você puder imaginar alguma situação com congelamento de sêmen vai se caracterizar assim, então, ok. Se não, na minha opinião, já descaracterizaria, já que, infelizmente, não vai ser considerado tributariamente, tá certo? Não que não seja importante, mas tributariamente é esperado se considerar. Pronto. A Paula, ela colocou aqui, ó. Em que momento somos obrigados a preencher a ficha de rendimentos variáveis? Quando você tem fundo imobiliário? Pronto, Paula. Nesse caso aí, você só vai preencher a ficha de rendimento de renda variável referente a fundos imobiliários quando você fazer a negociação. Ou seja, quando você comprou, no momento que você comprou e você detinha aquele direito e vendeu esses fundos que a gente chama de aluguel, né? E você vendeu esses aluguéis, se você teve lucro ou prejuízo naquele mês referente a essas vendas, você tem que declarar lá na ficha de renda variável da mesma forma das ações, para que você possa estar realizando esse controle da mesma forma na sua declaração de imposto de renda, tá? Então, teve negociação, vendeu o fundo imobiliário, se você teve lucro ou prejuízo, você tem que colocar lá na renda variável. E essas compras, se você só comprou durante o ano, você só aloca mesmo na ficha lá de bens e direitos, em fundo imobiliário, tá bom? Charles, outra pergunta também interessante, que era assim, ó. Dinheiro em poupança, deve ser declarado? Deve. Pessoal, todo patrimônio que você tenha, que imaginar ali, você possa caracterizar, que patrimônio, coloca na declaração. Por quê, Valdemir? Eu digo muito o seguinte, pessoal, se a declaração é uma informação que você vai utilizar também para transações futuras, quanto mais você demonstrar suas informações ali, isso também vai ser construído positivamente para você, até mesmo para trocar um bem, permutar aí, vai, para que você tenha capacidade de lastro financeiro. Às vezes, em outros estados, aqui de Ceará não acontece. Certo. Mas uma pessoa tem um rendimento de 100 mil no ano e tem evolução patrimonial de 200 mil. Não existe, pessoal. Tem que ter lastro financeiro para cobrir lastro patrimonial. Tá certo? O Daniel, que é nosso amigo, que está nos ajudando referente a recibo de despesa. Desde que o prestador também tenha informado lá. Tá certo? O Daniel está informando aqui para a gente. Muito bacana, Daniel. O Daniel é muito participativo, nos ajudando aqui. Né? A live vai ficar salva sim. Espero que ajude todo mundo. Pessoal, deixa eu fazer um pedido muito especial a cada um de vocês aqui.
temos 56 pessoas agora nesse momento. E, assim, quando você faz a declaração de imposto de renda pessoa física e faz a opção pela declaração de modo completa, e você ainda tem imposto a pagar, tá certo? Você pode destinar até 3% do valor desse imposto a pagar para um fundo municipal. Então, se você puder fazer isso, faça, é muito importante. Você vai estar ajudando instituições carentes, esse dinheiro vai ser usado para ações sociais especificamente no seu município ou no seu estado. Pode estar tendo um projeto a nível nacional, se você queira. Aí, dependendo do município que você vier optar, você vai ter o fundo da criança e do adolescente ou do idoso ou outro fundo cadastrado. Assim, vamos fazer essa campanha, vamos fazer que fique mais dinheiro que esse imposto que vai ir diretamente para Brasília, fique em Fortaleza, em projetos sociais aqui, isso é muito importante, tá certo? Então, assim, de fato a gente fazer essa força aí. Toda live, talvez eu esqueça, agora eu me lembrei, assim, é muito importante isso, sabe? Fazer isso aí. Implante dentário, Charles, é dedutível? Implante dentário, sim, pessoal, é dedutível, referente à declaração de imposto de renda, tá? Porque ele não considera, não considera como procedimento estético. Aí é um implante que você necessita para fazer a reconstrução do dente, para você ter uma qualidade de vida melhor, certo? O Lopes, que está falando procedimento estético é dedutível? De uma maneira geral, não. As situações que ele pode sim haver ser dedutíveis. Uma pessoa com mais de uma renda e com mais de 5 anos de idade, se eu suprimir a renda isenta de um dos rendimentos, pode dar problema na declaração e cair na malha fina? Muito pelo contrário, pode cair se você não fizer, tá certo? Tem muita gente aí que a gente vê essas orientações, então assim, a gente se lembra muitos casos práticos, né, Charles? E sim, com certeza. A gente se depara com o mesmo caso específico, né? Perguntas e respostas, tem que não sei, relação de congelamento de sêmen, não entendi. Pergunta e resposta, Respostas tem tem que que não. Tá um pouco confusa essa Confuso, né? pergunta. Deixa eu ver uma pergunta aqui, Charles, foi feita aqui, e a gente não respondeu. Deixa Em eu caso de ver. prejuízo, perdi tudo. Então, você só informa que teve prejuízo para você poder deduzir a declaração do ano que vem. Tá Pronto. Uma certo? pergunta aqui do É, Evandro. Tenho 2 planos de saúde. Peraí, sumiu. Tenho 2 planos de saúde, Unimed e Bradesco. Coloca as despesas de todos? Pode colocar sim, não há limite para dedução de despesas médicas, despesas com saúde. tem uma pergunta aqui muito boa, que é assim, ó, meu cliente recebeu mais de R$ 10.000 na frente da indenização de APP e contas digitais. Como devo declarar? Rendimento recebido acumuladamente, tá certo? Deve declarar assim, tá bom? E aí você coloca para tributação. Deixa eu ver aqui, mais um aqui, A Charles. Temos doação. que encerrar esse negócio, 2 Charles. minutos. Vamos ver aqui só mais uma pergunta, Valdemir, para a gente responder o pessoal. Deixa eu só responder isso aqui, ó. Você tem alguma busca, o tema 918 do STF para reenquadrar os contabilistas no super simples? Não entendi tua pergunta muito bem, sabe? Eu não consegui entender, Charles. Eu não. Sumário 770. Já passou aqui. O rendimento isento, comissão de lucro, vai contar para quem recebeu. Não, a Edileide perguntou aqui. O rendimento isento, como instituição de lucro, vai contar para quem recebeu o auxílio emergencial? Nesse Não, caso vai aí, não. Edileide, é só os rendimentos tributáveis mesmo, naquele limite. 22 mil e alguma coisa. E é isso, Valdemir, vai encerrar aqui a live. É isso, a gente vai encerrar aqui, pessoal. E muito obrigado. E nos ajudem nessa campanha de destinação dos 3% para quem faz a declaração do modelo completo. Muito obrigado contra cada um de vocês. Agradeço aí ao Charles a disponibilidade de vir fazer todas essas colocações, todos esses pontos abordados aqui. Ele teve o carinho de separar, são os principais. Ele fez até uma citação dessa que eu vou Checklist. depois mandar para o conselho, certo? São os principais pontos que a gente manda aí para. Também tem uma publicação referente a isso. E é isso, Charles. Muito obrigado. E aqui eu abro para você poder fazer seu encerramento, tá bom? Um abraço. Pronto. Pessoal, eu agradeço aí a atenção de todo mundo, todos vocês. E é isso, a gente está com a classe aí compartilhando conhecimento, compartilhando experiências, e a gente espera que todo mundo consiga
ter esse tipo de nivelamento da melhor forma possível. Tá bom, pessoal? Um abraço, até mais. Tchau, tchau. E, Charles, ó, a Tatiana estava ali escutando aqui também, viu? Tatiana Alves Braga, minha irmã aí. Tatiana queria fazer Abraço, uma Tatiana. live também sobre imposto de renda, sabe muito, Tatiana. Não é Abraço, porque seja minha Tatiana. irmã, não. Viu? Pessoal, um abraço, fique com Deus, saúde. Daqui a pouco a gente vai estar nos eventos do Conselho, todo mundo junto e livre desse vírus, se Deus quiser. Viu? Tchau, Fique com tchau, pessoal. Deus.